Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de resumo, que é um gênero textual e um gênero textual extremamente importante no mundo acadêmico. Primeiramente, vamos tentar uma definição provisória do que seja um resumo. Então, resumo é: o resumo é um texto novo, a partir de um texto dado, feito com as suas palavras e que coloca em uma quantidade menor de linhas aquilo que estava escrito no texto original. Então, isso é mais ou menos um resumo. Então, o que acontece? O resumo é feito da seguinte maneira: você lê o texto de um determinado autor, esse texto pode ser um livro, esse texto pode ser o capítulo de um livro, esse texto pode ser um artigo, e a partir da leitura que você faz desse texto, você escreve um texto novo. Então, o resumo é um texto que não tem o seu ponto de vista sobre o determinado assunto de que o autor trata, porque daí seria um texto crítico. E o resumo é feito assim: você lê o texto, tem o entendimento dele e constrói um texto menor, geralmente é bem menor, a partir daquilo que você leu. Quando que nós usamos o resumo exatamente? Né? O resumo pode ter várias utilidades, tá? Você pode ter, por exemplo, o resumo de um livro, você pode ter o resumo de um livro de contos, você pode ter um resumo de um romance, para você vender esse livro. Então, nas revistas das livrarias ou nos sites que vendem livros, você tem lá um pequeno resumo da obra para chamar a atenção de quem vai querer conhecer esse autor, querer conhecer essa obra. E a pergunta que eu faria para vocês é a seguinte: será que eu posso resumir qualquer livro? Bom, se você dá uma olhada aqui atrás de mim, você vai ver uma série de livros. Aqui, por exemplo, eu tenho teoria literária, aqui onde está aqui meu dedo eu tenho história da religião, depois teoria da história. Aqui em cima eu vou ter uma série de idiomas e filosofia, enfim. E por ali, em algum lugar, aqui para baixo, eu vou ter a Bíblia, o Alcorão, a Torá. Eu posso resumir esses livros? Olha, poder eu posso, mas não é exatamente o exercício e não é o exercício que a gente vai fazer. A gente não tem essa pretensão de resumir, por exemplo, a Bíblia. Da mesma maneira que a gente não resume um livro da filosofia. Aqui em cima, você não está vendo, mas tem uma obra gigantesca do Walter Benjamin, ou do Walter Benjamin, se você preferir essa pronúncia, chamada Passagens, e é uma obra predileta do professor Rafael, inclusive. E nós não resumimos esse livro, né? Não é um livro a ser resumido. Da mesma maneira, nós não resumimos livros de poesia ou livros da sociologia, enfim, mas nós podemos fazer uma descrição desse livro, sabe? A descrição ela é muito comum no meio acadêmico também. Eu posso fazer uma descrição para vender o livro, eu posso fazer uma descrição para divulgar esse livro, eu posso fazer uma descrição simplesmente para dizer o que o livro é. Essas descrições, elas cabem, por exemplo, num livro de filosofia. Seria mais ou menos assim: esse livro trata de alguma coisa. Pensando bem, eu poderia fazer um resumo da Ilíada, poderia fazer um resumo da Odisseia, que são duas obras em versos. Da mesma forma, eu poderia fazer um resumo da obra maravilhosa em português do João Cabral de Melo Neto, que é Morte e Vida Severina. Mas eu não costumo fazer isso, não é a intenção fazer resumo dessas obras. O que o mais importante é que, no caso do João Cabral de Melo Neto, no caso da Ilíada, você lê esses livros por completo. Então, assim, geralmente, quando nós trabalhamos com resumo, nós estamos no meio acadêmico, nós precisamos ler determinados autores e ter um entendimento da obra deles. E a partir desse entendimento fazer o resumo. Quer ver um uso bem legal do resumo que você vai fazer futuramente? Olha só, o resumo é uma página que a gente coloca no TCC, nas dissertações, que a gente coloca nas teses, para dizer o que o leitor vai encontrar nas páginas seguintes. Aquele resumo é fundamental. Sem aquele resumo, não se trata de um TCC, não se trata de uma dissertação, não se trata de uma tese. Inclusive, esse resumo ele vai para as revistas acadêmicas, ele vai para a biblioteca, e as pessoas vão fazer uma procura, vão fazer uma busca. Olha a importância disso. Elas vão fazer uma busca através do resumo e através das palavras-chave para saber o que o autor daquilo escreveu. Então, daí uma das importâncias do resumo acadêmico. O resumo é um gênero textual, um tipo de escrita, é uma escrita que é comum e que você vai fazer muitas vezes no meio acadêmico, não só na minha disciplina. E daí, então, a importância e relevância da gente treiná-la aqui.
Eu coloquei para vocês no AVA um texto que o professor Iulo muito bem escolheu e nós vamos fazer um resumo a partir desse texto. Caso você tenha dificuldades em baixar esse texto, basta me avisar, eu consigo levar esse texto para você por outros canais. Nós vamos tentar o AVA por enquanto. Como eu tinha comentado com vocês, eu tive alguns... acho que eu não comentei. Comento agora. Eu tive alguns probleminhas técnicos em casa com a internet, estava difícil conseguir alguém para vir aqui arrumar, eu não queria também alguém circulando aqui em casa, porque nós estamos numa época assim do Covid-19. Mas agora eu acho que eu resolvi as coisas, aos poucos eu vou também dominando as técnicas de usar o AVA, vocês também, e não se esqueça que é tão difícil para a gente quanto é difícil para vocês. Depois que você descobrir os usos, você vai gostar muito. E vamos conversando por lá. Bom, esse é o nosso primeiro vídeo. Eu vou voltar a falar do resumo, assim como eu vou voltar a falar de algumas outras questões. Feito o resumo, vocês vão mandar o resumo para eu corrigir, e eu vou fazer o mesmo exercício que eu fiz com vocês lá na primeira semana. Eu vou corrigir o texto e vou apontar para vocês quais são os possíveis problemas que você tenha de escrita, seja de pontuação, seja de grafia, seja um problema textual mais grave, que é a coesão, a coerência, a continuidade, a progressão, etc. E a gente vai conversando para que você possa melhorar essa escrita, tá bem? Acompanhe o vídeo seguinte e eu vou dar mais algumas orientações sobre como fazer um resumo acadêmico e vai ser legal, tá bom? Por hoje é só, até a próxima.